Olá, mulheres, tudo bem com vocês? Aqui estamos para o nosso podcast O Despertar da Metamorfose. Eu sou a Aline Oliveira, eu sou analista comportamental, sou amante radical de pessoas e especialista em branding pessoal humanizado. E hoje nós estamos aqui para trazer o que é o Despertar da Metamorfose. O Despertar da Metamorfose é um movimento que foi gerado há mais de 2 anos e acontece no digital, através de masterclass, através de grupos de WhatsApp. E a partir de agora, ele vem em um novo formato de podcast, porque nós acreditamos no potencial de transformação que toda mulher carrega dentro de si. E a partir disso, trazendo insights de autoconhecimento, inteligência emocional e evolução contínua, nós vamos trazer quadros relevantes para trazer consciência para mulheres que desejam despertar. E para trazer um relato de uma metamorfose real, nós estamos aqui com Vanessa Live. Eu amo ela já sabe disso, né? Então, é uma mentora que me acompanhou, né, desde 2018. E a partir daquele momento eu já amei de graça, não tem aquele amei de graça? Então, acompanho a jornada dela desde o início ali que nós nos conhecemos e eu tenho visto a jornada de transformação. E eu percebi que em um certo momento aconteceu um despertar. Então, hoje, conosco, nós temos Vanessa Live para contar a respeito da sua metamorfose real. Seja bem-vinda, Vanessa. Obrigada, muito bom dia, muito bom dia, muito bom estar aqui com você de novo. Até falei assim no início, né? A gente iniciou como aluna e professora, né? E agora a gente está aqui seguindo a vida e os propósitos de Deus na nossa vida. Obrigada pelo convite. Vanessa, vamos conversar sobre a sua metamorfose real. Quem é a Vanessa Live em essência? Muito bom dia, me chamo Vanessa Livi. Hoje sou mãe, eu me considero apaixonada por ensinar, uma eterna aprendiz. Então, venho nessa caminhada já de autoconhecimento desde 2020. Só que eu começava, parava e depois que eu tive, né, o meu despertar, hoje eu falo que tudo que eu aprendi, eu não consigo mais desver. Então, estou levando hoje, né, para muitas mulheres para ter esse recomeço e através, né, da minha vida, dos meus cursos, eu falo que o que Deus fez na minha vida, mais pessoas precisam conhecer. Sim, dentro dessa sua jornada, eu gostaria de saber qual foi o ponto onde você descobriu que você precisava despertar. Qual foi o ponto ali que você sentiu a dor de permanecer adormecida e você entendeu que é necessário despertar? Perfeito. Eu sempre fui meio diferente, eu falo assim, da minha família. Eu era aquela ovelha negra, mas do lado não de fazer o mal, assim, eu era diferente, porque sempre me embatia com os pensamentos, porque eu venho de uma família que tem uns pensamentos meio de escassez, pessoas ao meu redor, e eu nunca me conformei com aquilo, sempre tentava ver o lado bom da vida. Mas, por eu achar que eu estava sendo errada no meio de todo mundo, comecei a pensar como todo mundo. E foi aí que eu comecei a me anular, a minha essência, quem era a Vanessa. Eu comecei a entrar em depressão e nisso eu fazia de tudo para chamar atenção. Hoje eu já vejo, né, que as atitudes que eu tomei me levavam a esse caminho. Então, quando, eu me tornei mãe, igual eles falam, né, nasce um filho, nasce uma mãe, para mim foi essa experiência. Eu nunca saí dos caminhos de Deus, mas antes de ter o meu filho, eu estava tão descrente que eu acreditava que Deus fazia milagre na vida dos outros e não fazia na minha. Sempre falava: "Ai", até eu depois eu pedi perdão para Deus, eu falei: "Senhor, que filha ingrata", porque quando eu olho minha trajetória, nas coisas que eu me enfiava, nas companhias, eu vejo o quão Ele estava me cuidando mesmo sem eu pedir. E aí, quando eu tive meu filho, que eu engravidei, não foi uma gravidez planejada, mas, eu não criei amor durante a gestação. Eu, inclusive, até me senti muito mal, porque eu via as outras mãezinhas criando amor, só que eu falava assim: "Senhor, essa criança é uma vida, se o Senhor me concedeu, que o Senhor proteja". Mas, tive uma intercorrência que meu filho precisou nascer de 26 semanas, então a gente ficou 64 dias na UTI, e quando eu passei nesse período de que eu fui descobrindo ali ao decorrer de que ele ia precisar da uma UTI,
Eu só lembro que a médica chegou em mim e falou, né, todas o que poderia acontecer com ele, e eu falei assim, eu lembro que eu não orava mais, mas eu lembro que eu falei assim: "Senhor, se for uma criança para honrar pai e mãe e honrar o teu nome nessa terra, o Senhor permite viver, senão o Senhor leva, ele é seu". E aí naquilo, falo assim, que eu comecei a viver a paz que excede todo entendimento, minha cabeça silenciou, eu lembro que eu tinha muitos pensamentos, minha cabeça, sabe quando fica aquela silêncio? Foi isso que eu escutei. E aí, a partir daquele momento, Deus foi transformando, transformando. Eu falo assim que um dia eu tiro só pra contar o milagre que foi, porque foi 64 dias intensos. Eu saí de uma bolha de achar que só eu tinha problemas. Eu comecei a ver que o mundo realmente ele tem outros problemas. A vida ela é muito valiosa. Então, a partir dele, aí eu vi que ele era uma criancinha de 1,35 kg. Ele nasceu com 33 centímetros, desse tamanhozinho. E o tanto que ele lutava pra viver. E eu falava o tanto que eu aqui, né, tava com tudo perfeito, graças a Deus, corpo, saúde. E, ai, sempre reclamando. Falei, não, vamos mudar esse cenário. E dentro da UTI foi acontecendo coisas que foi onde que eu despertei. Eu até falo assim que eu não fui por amor, eu fui pela dor. E hoje eu permaneço por amor, porque sem Deus nada sou. O que eu achei interessante aqui na nossa jornada, querendo ou não, a gente se acompanhava pelas redes sociais. Então, assim, Vanessa sempre muito ativa nas redes sociais e em um certo momento ela sumiu, gente. E quando ela sumiu, eu ficava mandando mensagens, Sim, lembra? né? E eu mandava mensagens assim: Oi, Vanessa! E ela nada. E aí, um certo momento, eu lembro que eu ouvi um stories que você tirou lá no hospital, como que é? Santo Antônio. Santo Antônio. Uhum. E ia bem pro lado da oncologia. Eu falei assim, meu Deus do céu, será que ela tá com câncer? O que que tá acontecendo? E aí foi naquele momento que você me contou a história do Ângelo. Sim. Naquele mesmo momento a gente já se reuniu todo mundo. Foi orar pelo Ângelo. E até hoje as meninas me perguntam como que está o Ângelo, como que está a Vanessa. Então é um testemunho unido, né? Que a gente Sim. fica também. Quando a gente Fizeram ora por parte, né? alguém, a gente fica esperando ver o resultado. E glória a Deus que aconteceu o resultado. Sim, Mas eu acredito que a sua metamorfose ela não parou por aí, não é verdade? O sim. seu processo ele segue continuamente. Na verdade, esse é um capítulo no qual você foi resgatada. Esse é Isso. o capítulo no qual você despertou. Mas como que foi essa jornada do despertar? Porque ali você entendeu. E agora? Qual foi o caminho que você trilhou para chegar até o momento de hoje? Qual foi as chaves, aquilo que você compreendeu que era necessário ser feito? Posicionamento que você acreditou e percebeu que você precisava ter para poder alcançar aquilo que você tanto sonhava e pedia para que o Senhor abençoasse. Perfeito. Eu lembro que quando isso aconteceu, eu li um livro que é depois eu vou pegar o nome dele, agora eu não me lembro, aquela. E ele ensinava a como você orar. E aí porque eu sempre era daquelas que falava assim, "Deus, eu preciso disso, disso, disso". Hoje eu tenho dentro de mim Não é o a bom qua dia, não, Espírito a Santo? quarta dimensão, lembrei. Ah, A Quarta Dimensão, um livro muito bom, recomendo. Comecei a ler esse livro e eu venho de uma família que a gente, né, todos cristãos, e a minha prima também, ela estava bem de fé, e ela falou assim: "Nessa", foi ela que me apresentou esse livro, "lê esse livro". Lá, ele ensina que se você é filho de Deus, você não precisa pedir, você só fala: "Pai", porque eu falo que hoje os desejos, como eu silenciei a minha carne, que eu já vou contar como que eu fiz isso, porque é terrível. Como eu silenciei a minha carne, eu comecei a escutar o que realmente vem de Deus. Então, dentro ali do livro, como já tá dentro de mim o desejo, hoje eu só falo: "Deus, eu quero isso aqui". Por exemplo, igual esse podcast estava ali: "Deus, eu quero um podcast". Se realizou. Então, eu aprendi a orar. Igual eu entreguei primeiro a vida, né, e eu falei assim, eu comecei a sentir que Deus estava me pedindo outras coisas. Eu estava muito carnal, eu vivia realmente na minha carne, eu vivi uma aflição muito grande. Eu até converso com a minha mãe sobre isso. Eu não gostava de ficar em casa, eu sempre precisava estar na rua, sempre precisava estar sendo vista, mas vista da maneira errada. Eu sempre buscava algo fora, sendo que
dentro estava oco, estava vazio. Então eu até postei uma foto no Insta que, eu estava com as unhas super grande, cabelo bem platinado, eu tentava a todo momento me melhorar, mas eu me estragava, porque eu não sabia. Se você chegasse pra mim e me perguntasse: "Vanessa, qual música você gosta?", não sei. Eu vivia pra agradar os outros, porque eu queria que a atenção dos outros, eu queria que todo mundo estivesse ali ao meu redor, eu não conseguia ficar sozinha, essa era uma realidade, mas eu era uma desinteressada pelo outro, então meio que é uma perturbação mesmo que eu tinha. E aí nisso começou a silenciar, eu comecei a precisar, né, silenciar, e aí eu falava assim, antes de fazer barganha com Deus, eu falava: "Deus, se o senhor, melhorar o Ângelo, eu corto a carne". Aí depois eu comecei a ver que isso era uma barganha, porque ele fazendo ou não fazendo, ele continuava sendo Deus. Aí eu mudei minha oração, eu falei: "Senhor, eu quero me conectar com você, eu quero saber o que o senhor quer de mim, eu quero saber o que que eu faço para te servir, como que eu posso ser útil nessa terra". Aí foi onde que eu saí de uma depressão, né, então eu tinha uma depressão suicida, só pensava coisas ruins, e começou a silenciar a minha mente, porque eu comecei a sentir paz. Eu falei: "É isso que eu quero". Aí eu lembro que eu chorava, chorava, falava: "Senhor, eu quero sentir paz, é isso que eu preciso". E quando, eu fiz o meu propósito, eu falei assim: "A partir de agora, enquanto o Ângelo estava na UTI, eu falei assim: "Não vou comer carne vermelha", né, mas foi uma coisa minha, de que eu coloquei somente a ave e o peixe ali, mas eu vou silenciar as vozes também do Instagram, foi por isso que eu sumi. Eu falei assim: "Eu quero silenciar, eu quero viver isso aqui, e eu quero conhecer as outras pessoas, eu quero saber a história delas e que o Senhor me use como ferramenta de algo ali dentro". Foi passando esse período, eu fui me reconectando, eu comecei a ver que eu gostava de músicas clássicas, aí eu comecei a escutar, que me Que dava legal. paz. Aham. Aí eu falei: Ludovico Einaudi, amo. Frank Sinatra, né, que são as musiquinhas Sim, gostosas. Comecei a estudar mais, eu comecei realmente a voltar pra mim, quem era eu? O que que eu gostava? Por que que eu não gostava da cor do meu cabelo? Isso era uma mentira, era porque eu via as outras pessoas loiras, tentava me comparar com não, hoje eu gosto, igual gosto da cor do meu cabelo. Como que eu gosto da minha unha? Minha unha é mais curtinha, por que que eu tinha necessidade de fazer umas unhas tão grandes? Eu mesmo descontava minhas frustrações na comida. Por que que eu comia? Porque eu queria me detonar. Então, eu não gostava de mim, da minha presença. E eu falo assim que hoje eu sinto tanto a presença de Deus, que eu me sinto tão valorizada, eu falo assim que eu sou tão maravilhosa, tão perfeita, claro, né, tem as falhas, mas sim. em essência, né, o meu corpo, eu falo é tão maravilhoso que até o que eu como hoje eu cuido. Então eu comecei a fazer uma limpeza na minha alimentação também, porque igual eu falo também, que eu trago dentro da mentoria, né, não existe CNPJ de sucesso sem um CPF. Sim. Então comecei a alinhar o meu CPF, comecei a silenciar as vozes da minha cabeça. Eu lembro que eu falo assim, até é meio pesado falar essas coisas, mas eu lembro que eu pegava a moto e andava, se eu visse um caminhão, eu queria me enfiar debaixo. Então, aí teve um dia, eu vou até contar isso aqui. Teve um dia que eu estava indo, eu já estava já conectado com Deus, veio esse pensamento na minha cabeça. Eu peguei na moto, falei: "Chega!", parecendo uma louca. "Chega! Esses pensamentos não são meu, eu sou de Deus, Deus está comigo". E aí realmente, eu falei: Sim, "Chega, eu não quero mais pensar isso". sim. Quando a gente vai para essa questão do que você relatou aqui, a gente entra dentro da parte do autoconhecimento. A gente conhece a Bíblia, né, isso a gente sabe que quando Deus cria o homem, ele dá um destino e uma identidade. Só que Satanás ele faz de tudo para roubar de nós aquilo que é nosso, que é a nossa identidade. Quantas de nós mulheres estamos em uma situação semelhante a essa que você relatou? De estarmos em uma jornada e dentro de si, se vendo como alguém que não tem capacidade, sendo que tem. Sim, Você foi criado, a palavra de Deus diz lá em Salmo 139, se eu não me engano, que de forma assombrosamente nós fomos criadas. E cada um dos nossos dias foram escritos por Deus. E aí você fez uma oração que também está no Salmo 139, que é: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e vê se há em mim algum caminho mau. E nesse momento você começou a trilhar a jornada do autoconhecimento. Quando você trilha a jornada do autoconhecimento, o que acontece? Você desperta. sim. E esse foi o ponto que fez com que você começasse essa jornada para chegar até aqui. Enquanto você me conta a sua história, assim, eu começo a olhar e ver, assim, como que muitas pessoas querem separar a neurociência, quer separar a parte do desenvolvimento humano da Bíblia, mas não tem como. Porque o autoconhecimento é bíblico, né? Porque aquilo que você disse é um mecanismo
Que a palavra não diz lá em Romanos 12, 1 e 2, que a gente não deve se amoldar ao padrão desse mundo, mas a gente tem que ter a nossa mente renovada, né? A gente precisa renovar a nossa mente. Aquele momento que você disse o chega, você estava dizendo assim, ei, padrão comportamental destrutivo, Não para quero aqui, mais. acabou hoje, cessou. E é comprovadamente que quando você está tendo pensamentos intrusivos, você precisa declarar em voz alta que eles cessem. Fiz sem Você saber, tá precisa. vendo? E foi instintivo, mas eu creio que foi Deus, foi o Espírito Santo de Sim. Deus te conduzindo Porque para que você pudesse quando eu vencer. silenciei, você consegue escutar Deus. Por isso que eu falo, Sim, eu também tinha uma cabeça de que Deus estava lá longe de mim. Eu cresci aprendendo sobre isso, que Deus estava no céu e eu estava na terra. Aí, como Deus estava lá longe, eu acreditava que eu poderia pecar, que eu poderia fazer isso. E outra coisa que eu aprendi também é que eu podia pecar e depois eu pedia perdão, né? Porque ele me perdoava, Deus me perdoava. Aí eu comecei a ver que, até com as minhas amizades, se eu fazia algo de errado para uma amiga, por que que ela tinha que me perdoar? Mas na verdade ela podia até perdoar, mas a amizade não volta mesmo. Eu falei, imagina fazer isso com Deus. O quão estou desagradando a Deus. E aí eu lembro que eu sempre, quando ia fazer oração, eu falava assim, ai, me perdoe, eu sou pecadora. Hoje eu não falo mais nem que eu sou pecadora. Eu não me mas eu reconheço, mas eu não faço coisas mais para me detonar a minha carne, para mim não precisar depois ter que pedir o perdão. Então eu falo assim que hoje eu tenho Deus ali dentro de mim, então como eu tenho ele ali dentro eu falo que eu sou um templo, né, dentro do Espírito Santo, eu não faço mais coisas que eu vejo que desagrada. E aí eu comecei a ver, fazia isso, me sentia triste depois. Uma coisa que acontecia muito quando as minhas amigas, colegas, né, me chamavam pra sair, pra festa. Eu nunca gostei, essa é uma realidade, eu nunca gostei de festa, balada, mas ia, né, porque todo mundo estava indo, eu não poderia ser diferente de todo mundo. E aí eu comecei a ver que eu só gostava da parte de me arrumar, não era porque eu gostava de estar na festa. Eu gostava de me arrumar, porque como eu passava esse período de depressão, ficava o dia inteiro sem tomar banho, aí quando eu ia sair, nossa, se arrumava, cabelo, e dava aquela sensação gostosa, porque na verdade tomar banho não é uma sensação gostosa, sim, né? E aí leveza. chegava no lugar, ficava com uma cara, porque eu não estava gostando do ambiente, as pessoas, porque eu não sei, quando eu comecei a despertar, eu comecei a reparar as pessoas ao meu redor. Era todo mundo muito louco, as pessoas olhando uma para outra, uma gana para querer beijar, as coisas assim, né, do mundo, profanas mesmo. Eu falei: "Não, isso não é de mim". Só que, como eu estava no lugar, eu precisava o quê? Beber. E eu lembro uma vez que eu assisti um vídeo de que quando a gente bebe, a gente abre portais, né. Sim. Eu falei: "Não, não, não". Aí eu estava sendo outra pessoa, eu falei: "Sangue do cordeiro, Não. chega". E foi onde que eu fiz meus propósitos, eu fiquei, né, fiz um propósito com Deus do ano passado. Pra mim foi o ano passado, foi o ano de sair ficar, na verdade, ficar no casulo. E depois que eu terminei o propósito, eu falo que aí eu saí a borboleta linda, plena e marrom. Você trazendo a sua história, a sua jornada, eu fico vendo a parte do despertar, porque o despertar, esse movimento, ele vem com essa essência, autoconhecimento, inteligência emocional e desenvolvimento ou evolução contínua, né? No seu caso, essa parte que você relata vem para essa área da inteligência emocional, porque o fato de você ter autoconhecimento suficiente fez com que você tivesse a percepção, a inteligência emocional a nível de não deixar que as suas emoções te governassem, mas começar a avaliar, a identificar e a decidir se você queria continuar sentindo aquelas emoções ou se você iria direcionar elas para outra coisa. E no seu caso, foi isso que aconteceu, né? A inteligência emocional começou a crescer e a partir daí começa a evolução contínua. E agora eu venho te perguntar sobre essa evolução contínua, que é como que foi quando você despertou essa consciência? Quais foram as escolhas que você teve que fazer? Por onde você começou? Não somente nessa questão de não querer ir para a festa, de fazer o jejum e de oração, mas quais decisões práticas você teve que tomar em questão do seu negócio, porque você é empreendedora, você tem um negócio, né? Em questão dos seus relacionamentos, questão da sua família, das amizades. Como que você conseguiu gerar esse posicionamento para continuar se desenvolvendo? Porque a gente sabe que quando a gente sai de um lugar, vai haver uma pressão para que você volte para aquele lugar Uhum. novamente.
E eu quero saber como foi a sua experiência para começar esse processo de evolução contínua que você está trilhando e traçando, que tem uma coisa muito legal aí que está acontecendo que você vai contar no final. Sim, perfeito. Pra mim, quando depois, né, que eu tive esse despertar, eu falo que o difícil não é ter o despertar, o difícil é manter, né, é igual emagrecer, difícil não é emagrecer, difícil é depois Sim. manter a continuidade ali. E a primeira coisa, assim, uma das primeiras coisas que eu fiz realmente foi silenciar. Eu estava em um ambiente de muitos ruídos, eu escutava a todo momento que eu não prestava, que eu não servia pra nada, que nem pra casar eu não servia, então eu escutava isso todos os dias. Aí, como eu não podia sair do lugar que eu estava ainda, eu comecei a escutar fone. Eu escutava podcast, eu escutava música, então eu colocava bem alto no fone, porque eu não conseguia, né, no momento não tinha condições de sair do lugar, não tinha condições e não era financeiramente, era a minha cabeça. Eu morava numa prisão sem grades. E aí eu comecei a buscar maneiras, e foi onde que eu escutava muito podcast. Escutava, eu lembro muito bem do. Não foi o Joel J, foi o outro. Esqueci o nome dele agora, mas enfim. Eu escutava que ele falou que a gente não. Flávio Augusto. O Flávio Augusto falou que a gente não conseguia mudar o lugar, mas você conseguia mudar através da internet. E aí comecei a escutar os podcasts, enfim. E aí foi quando eu comecei a rodar protocolos, né, sobre a minha vida. Uma amiga me apresentou e nesses protocolos a gente tem as dependências emocionais que eu nem imaginava. E uma coisa que tinha me pegado muito era uma frase, né? Por que você não foi mais longe? Eu era uma pessoa que já tinha feito todo quanto é curso. Eu já viajei todos os estados do Brasil, eu já tenho formação, enfim. E aí foi onde eu entrei na estética regenerativa, que é o que eu trabalho hoje. Mas eu não tinha, eu tinha muita capacidade, mas não tinha permissão para desfrutar. Se eu viajava, eu ficava pensando em todo mundo que não estava indo, pensando nas pessoas que estavam com fome, pensando. Tudo bem que hoje, igual, às vezes, ao ver, parece que eu estou sendo egoísta, mas eu comecei a cuidar da minha própria vida e comecei a olhar para a vida que sobra. Quando eu comecei a identificar as minhas dependências emocionais, por exemplo, assim, identifiquei com pessoas que já tinham saído da minha vida há mais de 12, 15 anos. Eu tinha uma dependência com meu pai. Eu vou contar um pouquinho que foi que eu não dava muito certo nos meus relacionamentos, no meu financeiro, porque eu ficava esperando o meu pai. Então, por mais que eu não tinha contato com meu pai, e isso é inconsciente. Eu falo assim que o inconsciente e o consciente é como se fosse um iceberg. Então, o consciente é só a pontinha do iceberg e o inconsciente é tudo que tá ali. Então, veio de criança, dores, feridas. E através disso, eu ficava naquela espera. Aí, quando eu fui rodar, né, os protocolos, eu liguei pro meu pai, foi uma choração. Mas, assim, me libertei, fui me libertando, fiz com o padrasto, aí fiz com minha mãe, que hoje eu falo que ela é meu pé de laranja. E também, como eu não conseguia ter silêncio, tanto da minha mente quanto do exterior, eu decidi. Eu lembro que eu fiz um plano perfeito, né, que a gente faz ali de sonho grande. E eu só lembro que eu não sonhava mais. Eu desde 2020, eu tinha um sonho muito grande, mas ele morreu, porque eu só vivi um dia após o outro, aquela gana, e era como se eu estivesse correndo e eu sempre estava olhando pro lado, mas não tinha ninguém do meu lado, não tinha ninguém atrás de mim, era só eu sozinha correndo comigo mesmo. Mas eu estava querendo correr de mim, não era porque eu estava correndo em direção a algo. Você estava querendo fugir da vida que você tinha sem destino, então você não Isso. conseguia chegar em lugar nenhum. Sim, que aí sempre. E eu venho assim, tive o meu carro, fiz de tudo pra descartar meu carro. Eu tinha as coisas boas, descartava. Eu falo assim, o dinheiro não ficava na minha mão, sempre gastando, sempre uma fuga, sempre comprando. Aí depois que eu comecei a emagrecer, a minha fuga se tornou comprar. Então, assim, sempre um vício troca pelo outro. Por isso que hoje eu preciso viver consciente para mim não voltar atrás. Sim. E quando eu vi a questão das dependências, eu vi que eu estava, né, dentro do núcleo da minha mãe, eu interferia muito. Eu falo assim que o problema que eu vejo hoje que foi um da minha vida, foi os meus problemas relacionais. Eu tinha uma espera muito grande do meu pai, da minha mãe. A minha mãe, eu tinha uma visão dela de super-heroína, que ela não poderia errar, que ela não poderia fazer nada de diferente. E na verdade ela é um ser humano, ela também está aprendendo a Sim. viver, não é porque ela é mãe. Então eu não amava a minha mãe, eu até falo assim que é uma coisa pesada pra mim, era pesado pra mim. Eu não sentia amor, eu via as outras pessoas, ai, minha mãe é tudo. Eu
sinceramente, eu falo que eu desejava a morte da minha mãe. Hoje, a gente já tem uma relação de mãe e filha, ela cuida da vida dela, e assim, eu me mudei, né, estou morando em Novo Hamburgo agora, no Rio Grande do Sul. Quando eu fui pra lá, eu achei que minha mãe não ia dar conta, que minha mãe não ia se virar, narcisista, né, aquela. E quando eu fiquei lá e agora eu retornei, que eu cheguei quinta-feira, eu abracei a minha mãe está magra, minha mãe está linda, minha mãe deu conta, a minha mãe consegue se virar, ela e a Esther, que eu tenho uma irmã de 9 anos, vai fazer 10 agora domingo, se deram bem, estão se dando bem, são mãe e filhas. A minha mãe tá com os relacionamentos, né? Enfim, eu não preciso me meter. Quando eu ficava cuidando da vida de todo mundo, que eu queria cuidar da minha tia, eu queria salvar minha avó que estava lá no Paraná. Hoje eu faço o que eu posso. Não me meto mais, se não me pede ajuda, eu não vou lá para salvar. Eu saí disso de Salvador e eu comecei a salvar a mim mesma. Eu tentava salvar todo mundo que estava se afogando ao redor, mas eu também estava me afogando. Mas eu aceitava engolir água, encher, voltava, dava uma respirada, me afogava de novo para tentar salvar quem estava ao meu redor. Então, quando eu comecei a colocar cada um no lugar, que eu comecei a ver as pessoas dão conta sem mim, eu aprendi a ser insignificante para as pessoas. E foi onde que veio, foi acontecendo. Hoje eu falo que eu me mudei de estado. Cheguei lá, não conhecia ninguém, e eu falo assim que Deus trabalhou muito a minha humildade. Achava que o mundo vinha atrás de mim, as pessoas precisavam de mim e eu não precisava de ninguém. Essa era a real da minha cabeça. Quando eu me mudei, eu falei assim, Deus me moeu assim em milhões de pedaços. Precisei trabalhar muito a questão da humildade. Eu lembro da minha tia Rose falando, filha, você vai pra lá, mas você seja humilde, seja humilde. Só que assim, eu não sabia o que era ser humilde, até passar pelo Aprendeu processo. na Eu prática, aprendi, né? sim. E aí realmente foi vindo a humildade de pedir, a humildade e outra. Eu me coloquei na posição de ser mulherzinha, de querer ser ajudada. Eu vejo assim que quando a gente muda uma postura, né, tudo muda quando algo muda. Eu comecei a mudar essa minha postura de querer ser cuidada, de querer ter alguém para me ajudar a fazer as coisas e sem esperar nada em troca do outro ali. E eu vejo até no aeroporto o quão as pessoas, eu tava tentando abrir um carrinho, veio uma pessoa lá do outro lado tentar me ajudar. Nossa, eles ajudam, eles veem que você tá passando. Então, assim, hoje é isso que acontece. Na clínica onde eu trabalho, a gente tem ali a comunidade, um ajudando o outro, e hoje coloco, porque antes queria ser a salvadora, mas salvar a própria vida que é bom. Nada. Isso que você falou é interessante, que essa semana eu estava estudando sobre essa questão, né? Tem a síndrome da heroína, que não é um diagnóstico, né, gente? Não é um diagnóstico, porém, existe a síndrome da heroína, ou então o complexo da salvadora. E esse complexo, ele funciona da seguinte forma. São mulheres que aprenderam a ser fortes, mas não porque elas quiseram. Aconteceu em algum momento da jornada, porque a mãe era assim, porque em algum momento não teve um homem que fez o papel de provedor, protetor e presente na sua vida. E inconscientemente essas meninas se tornaram a heroína, a salvadora. Mas aí a gente entra naquela questão, né? Que a Xena não precisa de um herói. Então, a gente acaba caindo naquela armadilha de salvar todo mundo e no final acabar sofrendo sozinha. Todo mundo tem família, mas a heroína não tem. Se você for olhar nas histórias de heroína, todas as mulheres têm suas famílias, são cuidadas. Mas a heroína sempre, até o par romântico dela morre. Ela nunca é feliz. E essa questão, ela pode ser resolvida quando a gente entende o nosso padrão comportamental, assim como você fez, e se permite, né? Permite o despertar da feminilidade. Permite se colocar no lugar que foi chamado para ser por Deus. Porque no dia em que Deus criou uma mulher e disse assim, vai ser uma menina, ele disse assim, vai vir uma princesa, vai vir uma mulher para ser cuidada, protegida, amada, que vai receber a provisão. E eu acho lindo isso, e é isso que eu gostaria, assim, sabe? Quando eu te fiz esse convite era isso que eu gostaria que você tivesse contado, e foi realmente o que você contou, que é a sua jornada. Porque muitas mulheres, elas entram para o mundo dos negócios, entra para o empreendedorismo, faz um curso, ou vive a jornada desde criança, achando que ela tem que ser forte, que ela tem que dar conta, que o marido não faz, o amigo não faz, o pai não faz, e acaba querendo salvar todo mundo.
e a vida vai se acumulando, né? Mas quando a gente consegue organizar cada coisa no seu lugar, com suas prioridades, com o autoconhecimento necessário, inteligência emocional, você começa a se desenvolver e começa a contar uma história tão linda do despertar e vive uma metamorfose real. Eu sei que a sua jornada não termina aqui. Eu creio no potencial que existe dentro de você e você sabe disso. E eu quero que você me diga o que é que foi que gerou essa sua metamorfose real, gerou o quê? O que é que tem de frutos aí e qual é o projeto que você tem vivido para que a gente possa, e no final, já resumindo, qual é o conselho que você deixa para as mulheres que querem viver um despertar? Perfeito. Depois que eu comecei a olhar pra mim, até me deu uma perturbação, porque minha vida ficou um silêncio, minha mente ficou um silêncio, eu falei: "Tá". E o que que eu comecei a perceber que eu precisava me acostumar com ter paz. Eu venho de muitos ruídos, como eu comentei, eu venho de uma as referências que eu tenho são mulheres incríveis na minha família, mas todas não foram bem casadas. Então eu já venho de gerações. E aí uma foi aprendendo com a geração passada, mas não teve essa consciência. E aí eu ficava sempre me questionando por que que eu pensava diferente. Hoje eu agradeço por que que eu penso diferente. Eu vejo que há uma quebra de ciclos e eu prometi para mim mesmo que acabava em mim. E hoje, por exemplo, eu tenho minha irmã, a Esther. A Esther, ela é super feminina, ela é mulherzinha. Aí eu até falei pra ela, a gente fala muito, né, questão disso, né? Ela falou assim: eu vou me casar, meu marido vai me dar de tudo. Aí eu falei assim, claro, né, mas vai acreditando nisso. Falei pra ela. Falei, Esther, o que que tu quer fazer da vida? Ah, eu quero ser empresária e fazer bolo 3 horas da tarde. Eu falei, isso mesmo. Então, a Esther, ela já tem uma cabeça e o 3 horas da tarde que a gente fala porque é casada, sabe? Então, hoje, uma coisa que eu vejo também, eu como mulher, eu precisei reconhecer isso. Eu não preciso parar de trabalhar, não preciso parar a minha vida para ter um casamento. Precisei criar novas referências também de como é um homem bom, como é um homem para minha vida, como é um homem que vai ser um excelente, não fazer o papel de pai, mas a presença sim, para o meu filho. Então, através da minha vida, e eu falo assim que é igual a que eu uso, né, que são homens desafiados, mulheres valorizadas e crianças protegidas. Então, como que eu vou proteger a minha criança? Tendo um homem desafiado ao meu lado. Então, nisso, voltei à minha feminilidade, esses frutos que estão me trazendo, que foi eu ter chegado numa cidade, hoje eu sou referência em estética regenerativa em 2 estados, então eu atendo no Rio Grande do Sul e também atendo aqui em Sinop. Sinop também é uma cidade incrível que eu nem postei nada que eu estava vindo, minha agenda já estava cheia, porque eu tenho, né, 12 anos de história aqui, e esses 12 anos de história me trouxe bons frutos, então aqui também, estou ministrando cursos. A minha trajetória hoje, por isso que eu falo, tem um começo, precisei sim dessa parte de passar, e hoje eu entendo que a vida é começo, meio e meio, e não tem um fim, igual eu assistia nos Príncipes Encantados, nas histórias. A vida começa meio e meio, e hoje eu estou somente, né, no meio ali, então vai ser meio, meio, meio. E, lá já no Rio Grande do Sul, estou trabalhando, né, na minha clínica, então já tenho os meus pacientes, eu até falo assim que quando eu cheguei lá, eu falava assim: "Como que eu vou vender? Ninguém me conhece". Aí até uma amiga falou pra mim: "Ninguém precisa te conhecer, as pessoas precisam saber o que que você resolve". Então hoje eu consigo me comunicar muito bem. Através desse trabalhar da humildade, eu comecei a precisar trabalhar o jeito de falar, como expressar, como chegar nas outras pessoas. E nisso deu resultados no meu trabalho também. Então, voltei um pouco mais para o Instagram, tô lá com uma comunidade super forte. Hoje eu criei, que era um sonho muito grande meu, a minha mentoria TAR. Esse resgate que eu faço dentro da TAR, que é o resgate do CPF, porque o CNPJ de sucesso, ele é uma consequência do seu CPF bem alinhado. Muito obrigada, Vanessa. Eu fico muito feliz de ter você conosco. Obrigada pela confiança no Despertar da Metamorfose. E eu tenho certeza que muitos e muitos encontros ainda virão entre nós duas, porque a gente só tá começando. Sim, tem Muito muita obrigada. história. Obrigada a você pelo convite. Muito feliz, muito legal, gostei.
Vanessa, muito obrigada por estar conosco. Foi uma honra tê-la aqui. E se alguém deseja conhecer mais sobre a Vanessa Live, nós vamos deixar no finalzinho do take aqui o arroba dela com as redes sociais. Se você quer conhecer mais sobre um trabalho exemplar que a Vanessa ela disponibiliza tanto na área beauty quanto na área feminina, sinta-se à vontade, tanto para ser aluna como para ser cliente. A agenda dela está aí lotada, gente, é bem requisitada, então antecipe-se, por favor. E para você, mulher que deseja despertar, eu quero te fazer um convite através de uma reflexão. Em nossa jornada da vida, existem 4 cadeiras e nós precisamos escolher em qual delas nós vamos assentar. Existe a cadeira da vítima. A cadeira daquela mulher que nada é culpa dela. Aquela que todos estão contra. Aquela que se coloca em ciladas, aguardando que venha um herói resgatá-la. Só que essa cadeira é a cadeira de uma pessoa que decidiu não conduzir a própria vida. É a cadeira de alguém que deixa que todos decidam por ela e vive de consequências, na maioria das vezes, pela ausência de posicionamento e decisões. Existe também a cadeira da salvadora, a heroína, aquela que ama resgatar pessoas de seus próprios problemas, mas não para perceber ou buscar entender se essas pessoas desejam ser salvas. A questão é que essa cadeira ela é pesada demais. É uma cadeira que faz com que você salve todos, mas sofra sozinho, sem família, sem dinheiro, sem respaldo algum. E essa cadeira não é para você, mulher. Existe apenas um Salvador, e é ele que precisa estar neste lugar. Agora, existe uma terceira cadeira, que é a cadeira da juíza. Aquela que sempre vem com sentenças, que aponta dedos e que libera decisões sobre tudo e todos, até mesmo sobre si mesmo. A palavra de Deus diz que quando você julga, você também está se condenando. Essa cadeira não é para mim e para você. Agora eu quero te fazer um convite. Existe a quarta cadeira, que é a cadeira da aprendiz. Eu quero te convidar hoje, mulher, para estar conosco, sentando-se nessa cadeira, com uma mentalidade de aprendizado. Esvazie sua xícara e deixe que cada pensamento, cada conteúdo, cada momento do despertar te conduza a uma jornada de autodescoberta, de transformação e evolução contínua. Nesse caminho de aprendiz, nada está sentenciado. Tudo existe para que você possa evoluir. E nisso você consegue chegar ao despertar da metamorfose para viver uma metamorfose real. Existe um mestre que nos conduz dia após dia, e o nome dele é Jesus. Eu quero te convidar para estar conosco no despertar da metamorfose. E se você tem uma marca, é um profissional e se identifica com essa causa, você é o nosso convidado para fazer parte desse projeto chamado o podcast O Despertar da Metamorfose. E se você é uma mulher ou uma marca que deseja se tornar uma agente de transformação e fazer parte desse projeto que está incluso no movimento Despertar da Metamorfose, entre em contato conosco através do direct ou no link da bio. Eu sou a Aline Oliveira e este é o Despertar da Metamorfose. Muito obrigada.